Como ações simples como a conquista podem determinar o sucesso ou o fracasso nos relacionamentos pessoais e profissionais? E essa resposta, Marcela, nós vamos saber a partir de agora com o escritor Edson Urubatã, autor de um dos livros mais vendidos do Brasil, que é A Conquista Está na Moda. E com ele que vamos conversar a partir de agora. Edson, muito bom dia. Muito bom dia, Marcelo. Edson ou Urubatã? Edson Urubatã é um nome composto, né? Tá certo, Edson. Seja bem-vinda, Terezinha. Bom dia, Edson. Bom dia, obrigado. Eu te pergunto primeiro, como é que nasceu essa obra? Você já tem duas obras, né? Tem essa aqui, Conquistar Está na Moda, a mais nova, mas tem uma primeira que é A Educação Está na Moda. Eu vejo que ela veio de um contexto interessante dessa conquista, que foi numa época em que você estava desempregado, procurando emprego. Você também é professor, né, Edson? Resume essa história rapidinho. Você tem uma história interessante para contar, né? Conta pra gente. Na verdade, eu lembro que eu estava ambulante, tinha acabado de sair recentemente do Exército Brasileiro. Ao não conseguir emprego, eu já era formado em Física e Matemática, eu comecei a dar aula e etc. E assim que eu tive a oportunidade de montar o primeiro curso preparatório, eu notei uma dificuldade em me multiplicar em sala de aula. As pessoas gostavam de ter aula minha e não gostavam da aula dos professores, apesar de eles saberem tanto quanto ou até mais do que eu. E eu percebi que há uma dificuldade do professor em negligenciar esse ato de conquista. Então o professor começa a transmitir a informação sem se preocupar se você está realmente ouvindo, se você realmente tem interesse naquela informação. E eu protocolei que, fundamentalmente, para dar aula lá comigo, antes de criar o MODA, que é um método de organização das didáticas e avaliações, um método que consiste em 6 protocolos básicos, eu criei assim, primeiramente, você primeiro deve conquistar o seu aluno, depois você transmite o conhecimento, porque uma vez que ele não está te ouvindo, de que adianta o conhecimento que você está transmitindo? E aí surgiu a ideia de eu criar o primeiro protocolo. O segundo protocolo que eu criei, que na verdade parece no método último, que são a transmissão dos valores, que ao final de contas, depois de você conquistar o aluno e transmitir o conhecimento, o que ele vai fazer com esse conhecimento? Nesse mundo tão polarizado, sem valores morais, sem valores éticos, e eu parti como premissa conquistar e transmitir valor. Depois eu encaixei cuidar dos saberes prévios, contextualizar, definir e avaliar. Esses são os aspectos do MODA. Você foi muito além de só ensinar, não é isso, Edson? E aí é quando você fala dos princípios da conquista, que princípios são esses? Bem, os princípios da conquista, eles são, eu chamo eles de SEVAs. Né? Fundamentalmente, eles são coletividade, exposição, visão holística, autoaperfeiçoamento e sabedoria. Dentro dos SEVAs, eu criei atratores e distratores. Então, coisas, ações, caminhos que vão me atrair e caminhos que vão me repelir. As pessoas, elas ficam procurando modelos, paradigmas para conquistar as pessoas. Só que, antes de mais nada, ela esquece da premissa básica. Como eu vou vender um produto que não conheço? Então, a primeira coisa que eu tenho que vender é a mim mesmo. Mas como me vender se eu não sei os meus atributos? Então, eu tenho que me amar, me conquistar, me querer bem. A partir daí, eu tenho como conquistar a ti. Eu tenho como conquistar a Marcela, eu tenho como conquistar as pessoas que estão em casa ouvindo. Mas isso ele vai um pouco além de simplesmente eu quero conquistar. Para a conquista ser genuína, eu não tenho que me preocupar agora que eu estou no estúdio com os meus procedimentos. Eu tenho que viver numa rotina assim. Quando eu encontro o porteiro do meu condomínio, se eu abraço ele, quando eu o abraço a ti, o abraço será genuíno. As pessoas percebem isso. Agora eu te pergunto, a conquista é uma habilidade que ela pode ser adquirida ou até mesmo melhorada dentro desse contexto que você acabou de explicar, Edson? Imagine, João, eu era uma criança até os 11 anos extremamente tímida. Uma criança que tinha medo de falar com a minha sombra. E minha mãe, ela acabou me conduzindo com um método que, diferentemente de Piaget, um método bem antigo, bem tradicional, né? O método da palmada de obrigar a eu falar com as pessoas, etc. Eu ficava meio assustado no início, depois eu comecei a achar divertido e prazeroso, e ela sempre me ensinou que para eu crescer, eu deveria depender das pessoas, eu deveria dar importância a cada pessoa, independente de onde eu chegasse. Eu venho de origem muito humilde, minha mãe sempre acreditou que eu ia conseguir realizar meus sonhos, e ela sempre teve essa preocupação na minha formação moral. Então, o senhor acredita, então, que não é algo natural? A conquista ela pode ser realmente aperfeiçoada, é isso? Olha, Marcelo, os dois.
Eu acho que tem pessoas que nascem com um dom natural de conquistar, com eloquência, com um brilho diferente, mas se você, por exemplo, é uma pessoa introvertida, um exemplo, você pode adquirir ferramentas para conquistar. Os livros hoje de educação, os livros de filosofia, os livros eles estão muito preocupados do que você não pode fazer. O que você não pode fazer num programa, o que você não pode fazer na sua empresa, o que você não pode fazer. Agora, o que vou fazer? As pessoas não dizem pra gente, dizem o que não pode. Uma coisa que eu creio ser importante, voltar à pergunta anterior, quando nós nos conquistamos e nós descobrimos em nós os nossos atributos, nós queremos colocá-lo para fora. Mas o mais importante, hoje em dia, estamos muito preocupados em procurar no próximo os defeitos para falar, por que essa pessoa tem que se afastar de mim? Por que eu tenho que conviver com essa pessoa? E nós deveríamos procurar as virtudes. O que eu posso extrair agora da Marcela para mim? O que vai ser bom? O que é o melhor dela? É a generosidade? É o amor? É o carinho? É a eloquência? Qual o atributo que ela tem que pode me favorecer? E qual o atributo que está em mim que eu posso favorecê-la? Uma vez que eu encontro isso, fica mais dinâmico o processo de conquista. Esse seria um dos desafios? Você fala aqui em conquistar os próprios desafios. Sim. O que acontece? Conquistar a si mesmo, na atual circunstância, ele é um desafio. O que eu proponho aí são vários atributos, eu proponho os fundamentos, mas na verdade, se você pensar, é uma utopia alguém conseguir fazer todos esses fundamentos. Eu mesmo já me debrucei e já consegui praticar todos eles, mas nunca concomitantemente. À medida que eu estou muito bem no autoaperfeiçoamento, eu negligencio talvez a sabedoria, talvez eu não seja tão sábio, talvez quando eu estou muito na visão holística, quando eu consigo ter uma visão do todo e consigo me comportar corretamente, adequado para o ambiente, para que eu conquiste as pessoas, talvez eu negligencie o primeiro aspecto, que é o da coletividade, o ato de servir. Olha quanto tempo que nós não nos preocupamos com o ato de servir. Você tenta entender como a pessoa lhe reconhece quando você a serve. E nós não precisamos servir ao café. Nós podemos servir um aperto de mão, uma palavra de bom grado. Hoje o nosso bom dia é como se fosse um respirar. Nós não sentimos o prazer de lhe falar bom dia, tudo de bom na sua vida. Ótimo programa para Parece que é algo automático, né? Exatamente, exatamente. E as pessoas percebem e acaba que a conquista genuína, ela se dissolve. Eu costumo dizer... Isso em todos os segmentos, né? No trabalho, na escola, na família, enfim, né? Isso é importante. Edson, muito obrigado por ter vindo, uma boa estada aqui em Teresina e aproveite bem aqui esses dias. Eu que agradeço, eu convido a todos hoje no Espaço SEB, da Presidente Kennedy, a estarem lá, um coquetel de lançamento do Conquistar Está na Moda. Tá certo, obrigado Edson. Obrigada, Edson, bom dia.